Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar a verdade sobre o trabalho em equipe nas empresas, né? Porque muito se fala de trabalho em equipe, mas o que aí é verdade, né? Então, porque existem muitos discursos e muitos livros muito bonitos sobre o trabalho em equipe, mas a gente sabe que a realidade nas empresas às vezes é bem diferente. Bom, a gente já sabe que a gente precisa de trabalho em equipe, né? Então, o trabalho em equipe vai trazer sinergia, ou pode trazer sinergia, vai trazer inovação, vai trazer agilidade, que é uma palavra que está na moda, vai trazer cooperação, vai trazer engajamento, e a gente já sabe que várias cabeças pensam melhor que uma. Mas a gente tem alguns segredos aí sobre trabalho em equipe que eu vou revelar para vocês nesse vídeo. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas. Roda a vinheta. A primeira verdade sobre trabalho em equipe é que uma equipe é maior do que um grupo de trabalho. E eu vejo que esse equívoco é comum nas empresas, né? Então as empresas elas põem várias pessoas dentro de uma sala e falam: essa aqui é a equipe do financeiro. Aí você chega no financeiro e fala: eu preciso de uma informação sobre esse fornecedor. Isso aí não é minha parte não, né? Então a gente já vê que as pessoas dividem as tarefas como elas faziam em trabalho de faculdade, né, ou da escola. Ó, você faz uma parte, eu faço uma parte, você faz uma parte, depois a gente junta e vira um Frankenstein. Então, nas empresas isso também acontece. Para eu conseguir ter visão sistêmica, eu preciso ter conhecimento do que as outras pessoas da minha equipe fazem, porque a gente está fazendo uma obra em conjunto, né? Esse resultado deveria ser coletivo e não a soma de pedacinhos, né? Porque é justamente quando várias cabeças estão pensando sobre um determinado assunto e trabalhando juntas é que a gente tem sinergia. Se a gente divide os pedacinhos, a gente tem um grupo de trabalho, mas a gente não tem uma equipe, né? Porque as equipes, de fato, elas são construídas. Então não é você colocar todo mundo numa sala que você vai ter uma equipe. Então essa é a primeira verdade. Queria te perguntar o seguinte: você já se inscreveu no canal da Syncro? Então já se inscreve aqui no canal, já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, curte o vídeo, né? E deixa seu comentário aqui. Como anda o trabalho em equipe na sua empresa? Conta pra mim que eu vou adorar ler e responder, tá bom? A segunda verdade sobre trabalho em equipe é que uma equipe precisa de uma visão de futuro. A gente já sabe, né? Já falei tanto aqui que a gente precisa de uma visão de futuro. Imagina uma equipe, né? Essa visão de futuro, ela precisa ser uma visão de futuro coletiva. Quanto mais a própria equipe puder escolher a sua visão de futuro, claro, conectado com o planejamento estratégico da empresa da qual essa equipe faz parte, mais você vai conseguir engajamento, né? Porque assim, as pessoas elas querem construir aquele futuro de forma coletiva. Quando aquele futuro é um futuro desejado por elas, elas naturalmente vão se engajar e elas naturalmente vão lutar para que esse futuro se torne realidade. Afinal de contas, é o sonho delas. Se você tentar empurrar uma visão de futuro para elas, você vai ter muito mais trabalho para vender essa visão de futuro e mostrar para elas que essa visão de futuro é uma coisa boa para elas. Se você trouxer uma visão de futuro que é o oposto do que elas querem, dificilmente você vai ter trabalho em equipe, vai ter engajamento, né? Daí algumas empresas pensam assim: mas eu sei como resolver isso, eu vou punir quem não ajudar a construir a visão de futuro que a gente quer. Gente, as pessoas são inteligentes, né? Então elas começam a encontrar formas de desviar daquelas regras sem que você perceba. Então, assim, a forma mais tranquila, mais rápida e mais barata de você conseguir fazer com que uma equipe se engaje na construção de futuro é construir esse futuro de forma participativa com elas. Vamos para a próxima verdade? Essa foi a segunda. Bom, a terceira verdade é o seguinte: não basta você ter uma visão de futuro, né? Porque senão seria muito fácil. A gente coloca a equipe para sonhar e mentalizar o futuro e tá tudo certo, né? Mas não é assim que acontece na prática. Então, uma boa equipe vai precisar sim de planejamento.
Alguns empresários me dizem assim, Deise, mas eu não consigo fazer planejamento para minha empresa porque eu vivo no Brasil e o Brasil é imprevisível, né? Não, o Brasil é muito divertido, né? Para quem é empresário, empreendedor, sem dúvida. Mas quanto mais imprevisível é o mercado, mais eu preciso planejar. Então eu preciso ter cenários junto com essa equipe, dizer assim, se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Se acontecer isso, o que a gente vai fazer? E se acontecer isso, o que a gente vai fazer? Então assim, eu vou acompanhando esses cenários e daí eu vou poder olhar para o posicionamento da minha equipe, da minha empresa e ir adequando as minhas ações ao planejamento que eu fiz, né? E olhando para esses cenários. Então, eu vou adaptando as minhas ações ao mercado externo, ao mundo externo. E isso é muito importante. E a gente percebe assim, ó, que é nas crises ou na imprevisibilidade que você conhece uma verdadeira equipe, né? Porque assim, ó, nesses momentos desafiadores em que a gente tem que mudar o plano, mudar de direção rapidamente, é que a gente percebe se uma equipe é real ou ela é simplesmente um grupo de trabalho. Porque uma equipe de verdade, no momento de imprevisibilidade ou de crise, essa equipe se junta e juntas elas conseguem produzir verdadeiros milagres. Agora, quando a equipe é uma falsa equipe ou simplesmente um grupo de trabalho, o que acontece é que essa equipe racha e cada um começa a tentar salvar a sua parte. E ao fazer isso, aí sim o barco afunda de vez. Então, por isso que o trabalho em equipe ele é tão estratégico para as organizações, mas tem que ser feito do jeito certo, né? Com planejamento, e a gente vai ter que construir essa equipe para que essa equipe realmente se torne uma equipe verdadeira. A quarta verdade sobre trabalho em equipe nas empresas é que a gente precisa, dentro da equipe, que os papéis de cada integrante estejam claros. Porque sim, o resultado que a gente tem que atingir é um resultado coletivo e a gente precisa ter cooperação, sinergia, engajamento, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter desempenho individual. Então, eu preciso sim dizer qual é a meta de cada integrante dessa equipe e as pessoas precisam assumir responsabilidade por suas metas, né? Porque senão fica um negócio muito confuso. Então, o resultado é coletivo, cada um faz o que quer e não é assim. A gente precisa combinar a jogada e ter uma estratégia para jogar bem como equipe, né? Porque senão a gente está num caminho muito ruim. Então lembre disso, defina junto com a equipe qual é o papel e qual é a responsabilidade de cada integrante dessa equipe, claro, levando em consideração o talento de cada pessoa e também assim, ó, o nível de complexidade de tarefa que ela consegue assumir nesse momento. Então não adianta você delegar atividades que são muito difíceis para uma pessoa ou muito fáceis para outra, né? E um bom líder sabe fazer isso. A quinta verdade sobre trabalho em equipe nas empresas é que boas equipes elas têm um propósito claro que está conectado lá com a visão de futuro que a gente falou e também tem valores claros, né? Para que servem os valores de uma equipe? Servem para direcionar o comportamento dos seus integrantes. Então, por exemplo, se a gente definiu que o nosso valor é ética, então o que a gente está falando? Que a gente vai ganhar o jogo com ética, né? Então, se eu vou pegar, por exemplo, os valores da Synchrony, ética é um deles, né? O primeiro. Então, assim, eu não vou ter atividades ilícitas na Synchrony, porque isso não faz parte dos valores, né? O outro valor são resultados sustentáveis. Então, eu não vou sair fazendo coisas ou vendendo coisas que não tragam resultados sustentáveis para o cliente. O outro valor é a aprendizagem contínua. Então, a gente na Synchrony está sempre aprendendo e aprendendo cada vez mais. Então, assim, não é assim, eu já aprendi, já estou pronto, né? Isso não existe. E o outro valor é de simplicidade voluntária. Então, a gente sempre vai estudar, estudar, estudar até encontrar a forma mais simples, mais barata, mais rápida de oferecer um resultado sustentável para o cliente, o que não é fácil de fazer, mas é muito importante no mundo que a gente vive hoje. Então, quando esses valores estão claros para a equipe, o que acontece é que eu posso dispensar muitos manuais, né? Porque assim, é ético ou não é ético? Não é tão difícil de saber, né?
dá resultado para o cliente ou não dá resultado para o cliente. Se não der resultado para o cliente, já nem vende, né? Então, os valores, eles têm esse papel, né, de colar a cultura organizacional e também de direcionar as pessoas em relação aos seus comportamentos no dia a dia. Por isso, eles são tão importantes e muitas vezes tão esquecidos nas nossas empresas quando a gente fala de trabalho em equipe. A sexta verdade sobre trabalho em equipe é que pessoas ruins podem sim destruir uma equipe. Mas antes de a gente falar das pessoas ruins, eu queria te convidar para conhecer o blog da Synchrony, porque no blog da Synchrony tem vários materiais lá sobre trabalho em equipe que podem te ajudar muito sobre esse tema. Então vou deixar o link aqui, é synchronyconsultoria.com.br, tá? O link está nos comentários na descrição desse vídeo. Bom, mas vamos falar das pessoas ruins, né? Sim, existem pessoas que têm falha de caráter e a gente não pode negar isso, né? Então a gente também já conversou sobre isso nesse canal e por isso que é tão importante a gente fazer um bom processo de recrutamento e seleção. Então eu sempre digo que selecionar integrantes de uma equipe é como um cozinheiro ou um chefe de cozinha. Quando ele vai fazer uma boa refeição, ele precisa escolher bons ingredientes, né? Então, no trabalho em equipe é a mesma coisa. Para a gente ter um bom trabalho em equipe, a gente precisa ter integrantes que tenham bons valores, valores compatíveis com aqueles que a gente está esperando, e também a gente precisa ter as pessoas com talento, com competências, com habilidades certas. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente precisa de um bom processo de recrutamento e seleção. Então, para te ajudar, eu gravei um vídeo sobre recrutamento e seleção, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição e nos comentários desse vídeo, vale muito a pena acessar. Então, lembrem o seguinte, sim, uma pessoa, ela pode entrar na equipe, ela pode destruir aquele trabalho que você levou tanto tempo para construir, jogando uma pessoa contra a outra, fazendo intrigas, criando informações falsas. Então, existem várias formas pelas quais uma pessoa com um caráter ruim, ela pode sim destruir uma equipe. Então, vale muito a pena você ficar muito atento. E muitas vezes as empresas não observam esse aspecto quando a gente está falando em trabalho em equipe, e essa é uma grande verdade. A sétima verdade sobre trabalho em equipe é que equipes de alta performance ou de alto resultado ou alto desempenho são aquelas equipes que têm um bom clima organizacional e elas contam com um ambiente de confiança. Então, assim, ó, numa boa equipe, a gente não tem gente puxando o tapete das outras pessoas, fazendo fofoca, gerando intrigas, como a gente falou na verdade anterior, né? Então a gente tem um ambiente de confiança em que as pessoas sabem que se alguém te disser alguma coisa é para te ajudar e não para puxar teu tapete, né? Então assim, fofoca, intriga, são comportamentos que eles não são incentivados e muito pelo contrário, né? Quando o líder percebe esse movimento, ele vai lá, já chama as pessoas e já faz um feedback para que a gente consiga manter um bom clima organizacional. E boas equipes têm ações de clima organizacional, então pesquisam o seu clima organizacional. Então, cuidar do clima organizacional também é muito importante para a gente ter um bom trabalho em equipe. E, de novo, né? Algumas empresas se esquecem disso. Essa oitava verdade é uma que eu gosto muito. Boas equipes, elas têm uma boa comunicação. Então, a comunicação é transparente, né? Porque se eu devo ajudar a pensar soluções inteligentes para a empresa, como é que eu vou fazer isso num ambiente em que a comunicação não é transparente, tudo é segredo e eu não posso saber das informações, né? Então, assim, numa boa equipe, a gente tem essa comunicação clara e transparente. Numa boa equipe, a gente também pratica o feedback e a gente pratica o feed forward. Você não sabe o que é feed forward? Bom, então eu vou deixar um vídeo para você que vai te deixar esse conceito bem claro, porque ele é muito útil para quem lidera uma equipe. Então eu vou deixar aqui nos cards e também aqui na descrição e nos comentários desse vídeo, esse vídeo que é feed forward. E é uma ferramenta que vai te ajudar muito, assim como o feedback, a gerenciar bem a sua equipe. E lembrando, né, tenha uma comunicação transparente, fale a verdade para a sua equipe. Então, boas equipes têm uma boa comunicação, sem dúvida.
Essa nona verdade, ela é incrível. A décima é ainda melhor, então confere esse vídeo até o final. Bom, a nona verdade é o seguinte: as boas equipes ou as empresas que têm trabalho em equipe são aquelas em que as equipes pagam o preço do sonho. Então, assim, ó, toda vez que eu quero construir um projeto grandioso, eu vou ter que colocar esforço, energia, eu vou ter que me engajar, eu vou ter que sair da zona de conforto, né? E só as equipes que realmente são verdadeiras equipes fazem isso, né? Então as pessoas vão lá, se juntam e fazem o sonho acontecer. E por isso que é tão incrível ver esse movimento, né? Porque assim, ao invés das pessoas ficarem colocando mil obstáculos, é difícil, não dá, não sei o quê, vou ter que me esforçar muito, vou ter que sair da minha zona de conforto. Elas vão lá, abraçam a causa e se sentem gratas por todos esses desafios que elas conseguiram enfrentar. Porque enfrentar desafios é o que nos faz aumentar a nossa autoestima, né? E é o que faz uma equipe aumentar a sua autoestima. Então, boas equipes pagam sim o preço do sonho. Já que você já está até aqui comigo nesse vídeo, já deixa o seu like aqui, tá bom? Vamos à nossa décima e imperdível verdade. A décima e incrível verdade sobre o trabalho em equipe, que muitas vezes as empresas esquecem ou querem esquecer, é que líderes competentes fazem muita diferença na construção dessa equipe, no trabalho em equipe. Então, assim, eu até escrevi um artigo sobre isso chamado O Líder Herói nos Tempos Atuais. Se você quiser acessar esse artigo, ele está no blog da Synchrony. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Está lá no blog synchronyconsultoria.com.br, tá bom? Porque assim, ó, ter um grande líder à frente de uma equipe faz com que essa equipe tenha suas competências potencializadas. Então, assim, investir em liderança, investir em desenvolvimento de liderança, selecionar bons líderes, promover bons líderes, faz com que o trabalho em equipe tenha um resultado diferencial. Então, a gente está falando de trabalho em equipe, mas a gente não pode deixar de dizer o quanto a liderança que vai conduzir essa equipe é importante, né? Um aspecto extremamente estratégico para que a gente tenha trabalho em equipe nas nossas organizações. Você já se inscreveu no canal da Synchrony? Então se inscreve no canal da Synchrony, compartilha esse vídeo nas redes sociais, porque você ajuda muito esse canal a crescer. Já deixa o seu like, né? E o seu comentário, como vai o trabalho em equipe na sua empresa? Então queria muito saber. Deixa aqui que eu vou adorar ler e responder, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima.